Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos aqui, mais uma vez, para trazer você uma aula para a sala dos jovens casais. Hoje estou acompanhado da minha digníssima esposa, mais uma vez, para essa videoaula. Você está bem? Paz do Senhor para todos. Vamos mais uma videoaula aqui curtinha, umas dicas para casais. Muito bem, umas dicas para casais. Não se esqueça de acessar o nosso canal no YouTube, AD Belém Pinda EBD, e lá você terá mais outras videoaulas das outras salas da Escola Dominical. Nós temos salas para os adultos, jovens, crianças, maternal. Acesse lá, AD Belém Pinda EBD. E do que nós vamos falar hoje, esposa? A metamorfose do casamento. Metamorfose do casamento. O que é uma metamorfose para você? São mudanças. Mudanças, muito bem. A mudança, eu estava pesquisando essa palavra, é uma mudança ou alteração completa no aspecto, na natureza, ou na estrutura de alguém ou de alguma coisa. Olha que interessante, mudança. E o casamento, ele é feito dessas mudanças. No casamento nós temos algumas fases, né? Algumas fases aí. A primeira fase do casamento é a fase da ilusão. Olha só, ilusão ou encantamento. O que seria isso? É aquele momento de romantismo, aquele momento, aquela fase do casamento inicial. Tudo é lindo. Tudo é lindo, tudo é maravilhoso, perfeito. tudo é admirável. Parece que a gente está sempre só namorando. Essa é a fase da ilusão do casamento. Nós tivemos essa fase? Tivemos, né? Tivemos essa fase aí da ilusão. Todo mundo tem. Muito bem. Depois que você tem essa fase, você passa para a fase da revelação ou conhecimento. Que é logo em seguida. É muito rápido. Não perdura muito tempo, não. E aí você descobre o que lá? Você descobre virtudes nessa fase da revelação, do conhecimento, virtudes, você descobre defeitos, você descobre gostos, manias, preferências, né? Aptidões, temperamentos, né? É nessa fase da revelação que a gente tem essas descobertas aí. Tivemos algumas? Bastante. Muito bem. Depois disso, entra numa fase, né, que é a fase da decepção. É isso aí. No casamento tem a fase da decepção ou do arrependimento, como queira falar. É quando aparecem as frustrações, as ofensas, as implicâncias, as impaciências, cobranças, né? E essas decepções, elas começam a criar dentro da gente esse senso de arrependimento. Por que eu me casei com essa pessoa? Como é que essa pessoa não mostrou isso lá atrás? De que ela era assim, de que ela era assado, né? Mais ou menos assim? Né? Tem uma fase mais ou menos, né? A gente não chegou a passar por essa fase de arrependimento, mas a gente teve algumas frustrações. Não é o arrependimento no cerne da palavra de querer abandonar, mas é assim, puxa vida, acho que a decepção é a palavra mais adequada, né? Mas depois você entra numa fase que é a fase da aceitação, que é a fase da maturidade. É quando os cônjuges, eles têm a consciência da realidade e mais compreensão dessas necessidades mútuas e se sentem mais preparados para encorajar um ao outro, para confortar, para ser grato. E aí passa para essa fase da maturidade. Então, essa é a metamorfose do casamento, né? Essa transformação, essa mudança. Algumas fases se alongam durante o casamento, talvez a ilusão, a decepção, elas têm diferentes períodos de tempo, né? No seu casamento. Pode ser mais rápido, pode ser mais longo. Então, cada casamento tem aí a sua fase. A gente já está na aceitação já há um bom tempo. Já estamos na aceitação há um bom tempo. Assim. Já se aceitamos os defeitos que temos. Quase 22 anos de casado. São assim mesmo. É isso aí. Já não dói mais, já não incomoda tanto e vamos tocando. Muito bem. Então,
Diante disso, a gente queria falar com vocês hoje tipos de esposos, de esposas que nós encontramos aí no casamento e que nós precisamos aprender a lidar com essas metamorfoses da vida aí do casamento, tá ok? Então vamos falar primeiro sobre os tipos de esposo que existe no casamento e linkamos alguns aqui. Então eu vou começar a falar aqui. A maioria aqui são alguns extremos dos maridos. Então eu vou começar a falar sobre o marido que é calado demais. Vai falar do marido. O marido é calado demais, que chega em casa do serviço, não conversa, não tem assunto com a esposa, fica em casa, come, bebe, dorme e não tem conversa. É muito prejudicial isso para o casamento. É o cara que está constantemente na caixinha do nada. Né? Ele entra nessa caixinha isso do nada. Péssimo. É ruim. É muito ruim para o casamento. Porque a esposa começa a se sentir mal com isso. Se sente culpada. Ai, será que eu fiz alguma coisa? Por que ele está tão quieto assim? De vez em quando tudo bem a pessoa ficar quieta. Agora constantemente, não é bom. Bem. Temos também o marido ditador. Autoritário. Que é aquele marido que chega em casa e dá ordens. Ele ordena dentro de casa e tem que ser do jeito dele, sem conversa, sem flexibilização. Também é muito ruim, muito prejudicial para o casamento. Ele é chefe, não líder. Ele é chefe dentro de casa. A mulher não gosta de homem chefe dentro de casa. É isso aí. A mulher gosta de ser liderada, não gosta chefiada. Gosta de ser liderada. Isso com aí. Muito amor, com muito carinho, com muito jeitinho. Aí ela é liderada. Pega esse código aí, casal. Também temos o marido teimoso, que é aquele que acha que está certo em tudo. Também não é bom. Persistente nos erros. Ele, mesmo estando errado, ele teima que está certo e tem que fazer do jeito que ele quer. Eu já fiz isso. Um pouquinho, assim. Todo homem faz. Todo homem tem, né? Depois logo ele se arrepende, vê que tá errado, aí para não dar o braço a torcer. Aí qual é a frase que a mulher costuma dizer depois que o homem teimoso percebe que errou? Qual é a frase que ela diz? Eu te falei. Eu te falei. Então se você não quer usar, se você não quer ouvir eu te falei, né? Melhora isso aí, marido. Pois é. Também temos o marido explosivo, que é aquele que tudo irrita. Tudo faz com que ele grite com a esposa, grite com os filhos, tá sempre uma pilha em alta tensão. Também isso não é bom pro casamento. É que nem um fio desencapado, encostou nele dá choque. A esposa não sabe nem se achegar a ele, porque não sabe o que vai levar em troca, né? É verdade, tem pessoas assim, infelizmente. Né? Pois é, temos também um marido perfeccionista. Aquele marido que gosta de tudo no lugar, tudo certinho, do jeitinho dele. Se tirar uma peça do lugar, já fica transtornado. Eu conheço mais mulheres perfeccionistas do que homens, mas eu já ouvi falar de um homem perfeccionista esses dias atrás que dá de 10 a 0 em algumas mulheres. Pois é. Mas isso também não é bom para o casamento. Temos também o marido crítico, que é aquele marido que fica o tempo todo criticando a esposa. Tudo que ela faz, ele critica. Por bem ou por mal, assim, ela tenta e nunca tá bom. E aí ela vai se frustrando com isso e vai acabando se diminuindo, né? Não esquecendo que há dois tipos de críticas, né? A construtiva e a crítica positiva. Aqui a gente está falando dos extremos. Nós estamos falando dos extremos, né? Criticar é importante no relacionamento conjugal, principalmente. Olha, isso aqui é uma crítica construtiva. Pode ser melhorado, né? A crítica construtiva, mas a crítica destrutiva é problema. Né? Quando acaba minando os sonhos, os planos, os projetos da esposa. Exato. Isso não é bom. O relacionamento.
É isso aí. Temos também o marido brincalhão. Esse é o máximo. O Mr. Bean da vida, o tempo todo, de vez em quando é bom, mas o tempo inteiro... Tudo leva à brincadeira, é o extremo, né? Não dá. Mas é bom ter um marido assim, né? Um pouquinho assim, claro que é. Então, Eli, você acabou de falar sobre o marido brincalhão. Qual é o próximo tipo de esposo que nós podemos nos transformar? Então, agora nós temos o esposo ideal. Seria o marido amoroso. Que é aquele marido que é companheiro, que ele é ajudador, que ele é amoroso, carinhoso, parceiro. E é o top. É o top. Esse é o ideal. Aí nós temos como exemplo 1 Coríntios 13, que fala que o amor é paciente, sincero, não se irrita, não suspeita do mal, tudo sofre, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Tudo, ele tem que ser tudo. Então é esse o marido ideal. Esse é o objetivo que tem que ser alcançado. Bom, ela falou dos esposos e agora eu vou falar das esposas. Muito bem. Alguns tipos de esposa que você pode se transformar nessa metamorfose do casamento aí, né? Você pode se transformar numa esposa feminista, por exemplo. Essa esposa é aquela que mede força com o marido. Ela só consegue resolver o problema se ela levar ele na delegacia das mulheres. Ela quer tomar conta da situação, ela quer agir praticamente como o homem da casa. Essa é a feminista. Então precisa tomar cuidado com esse tipo de esposa que você pode se transformar. Outro tipo é a esposa dominadora. A esposa dominadora está quase ali, né, junto com a esposa feminista. É aquela que quer dominar tudo. Ela domina o marido, ela domina os filhos, ela domina o trabalho, ela domina... É a mandona. É a mandona, né? O salário, a conta. Quem manda aqui é ela. Quem manda é ela, né? Então tá, muito bem. Tem também a esposa passiva. A esposa passiva é aquela que é totalmente indiferente. Ela não é uma pessoa participativa na relação. Ela é a passiva. Tudo que acontecer para ela, tanto faz como tanto fez. Ela não tem voz nenhuma. Não tem voz, não casamento. Tem opinião no casamento, né? E existe esposas assim, né? Existe esposas assim. Isso não é bom. Isso não é bom, tem que haver um equilíbrio aí. Há também a rigorosa, né? Aquela rigorosa é a mulher implicante, entendeu? Mulher rixosa. Rixosa, como diz a palavra de Deus. Ela é pirracenta, ela é respondona, né? Ela repele as pessoas. Ela implica com tudo, né, bem? Ela implica com tudo. Esse tipo de esposa também não é muito legal. Não é agradável, né, para um marido chegar em casa sabendo que vai encontrar uma mulher rixosa em casa. Há também a insubmissa. A mulher insubmissa é aquela que não aderiu à missão do casamento, à missão do marido. Ela quer ser individual. Não aceita a opinião né? do marido. Não aceita opinião. Não aceita a instrução do marido. Exatamente. Então ela sempre se coloca à parte. Tá entendendo? Né? Minhas coisas, as suas coisas. Não houve um casamento de fato. Né? Isso é a mulher insubmissa. Há também a mulher preguiçosa. Essa também, esposa preguiçosa, é terrível. Não cuida do lar, não cuida dos filhos, não cuida do marido, não cuida dela própria. Aquela mulher que está de pijama o dia inteiro, ainda mais na quarentena agora, né? Nossa Deus. O dia inteiro de pijama. A louça fica uma pilha, a roupa fica uma pilha. Nós tivemos experiências de ir na casa de um casal que uma vez nós fomos lá fazer uma visita, né, que ele nos pediu, e quando nós chegamos lá, gente do céu, a casa estava assim... Terrível, né, para não falar outra coisa, mas estava terrível a casa. Então, não seja uma mulher preguiçosa. Não significa, nós não estamos falando aqui, que tudo, né, bem, é ela que tem que fazer. Não é isso. Tem que haver... A divisão, companheirismo, né? A divisão nas tarefas. Sim. Mas nós o problema desse casal é que assim, ele trabalhava muito,
ela era dona de casa e ela não cumpria com os deveres domésticos nenhum. Exatamente. Ele chegava do serviço e ia limpar a casa. Ele tinha que fazer tudo o que ela não fez. Ele não aguentou e acabaram se separando. Não aguentou. Não aguentou. Então, há esse tipo de mulher preguiçosa. Há também a escandalosa, né? Essa mulher escandalosa é aquela que ela tem, não é nem um pouco ética. Não é nem um pouco ética. Ela faz só no grito. Ela só sabe tratar as pessoas de maneira mal, né? Humilha o marido na frente das falta pessoas. Com respeito, né? Espalhafatosa, né? Ela não é recatada, né? Nas palavras, sabe? Independente do lugar, do horário, né? Às vezes o vizinho tá lá, baixa a voz aí, é aquela espalhafatosa, aquela barraqueira, né? Que a gente conhece. Esse é o termo. E a esposa virtuosa, né? A esposa virtuosa é a esposa top, né? É aquela que... É a esposa bíblica. É a bíblica, exatamente. Muito bem colocado, esposa. A esposa de Provérbios. Isso. Tem 1001 ela é sábia, qualidades. Ela é amiga. Se a gente tiver um pouquinho dela... Isso aí, ela é elegante. Esse é o desafio, né? Da transformação, da metamorfose do casamento. É se transformar. Ela é administradora, boa administradora, boa mãe, boa amante, esposa, né? Então, assim, é a esposa top. Benquista na sociedade, pelo seu comportamento. É aquela que a gente tem prazer de voltar para casa. Né? Aquela porque que agrega as pessoas. Exatamente, sabe que vai ter uma esposa que vai estar nos recebendo. Muito bem. E nós queríamos deixar com vocês aqui alguns conselhos práticos, né? Para o casal, para ter cuidado, para não se transformar, né? Nesses extremos que a gente colocou aqui. Então, o primeiro não use o tratamento do silêncio, né? Aprenda a resolver os problemas do casamento. Aprenda isso. Conversem bastante. Não é bom deixar o silêncio tomar conta, sabe? Eu não vou discutir esse assunto porque eu estou cansado. E aí fica em silêncio. É pior, é jogar a sujeira para debaixo do tapete, né, meu amor? Então, Salmo 39:2 diz assim: com o silêncio fiquei mudo, calava-me mesmo acerca do bem, e a minha dor se agravou. Quando a gente fica em silêncio, é isso que acontece. A dor se agrava, os problemas tendem a aumentar ao invés de diminuir, ainda que a gente não esteja vendo eles. Outra dica: não acumule mágoas ou amargura, né? Se falou algo que chateou, fez algo que causou alguma coisa no coração do outro, fale, né? Arranca a semente. Muito bom. Que ela brote. Porque uma vez, né? Você sabe como é que funciona a plantação. Uma vez que você jogou a semente, ela criou raízes e ela saiu da terra em rumo ao céu, virou uma árvore. É mais fácil tirar a semente do que arrancar a árvore, não é verdade? Então, o silêncio, como nós acabamos de falar, ele ajuda para entrar nesse campo da raiz de amargura e acumular coisas ruins no coração. A palavra de Deus diz em João 9:18: não me permite respirar, antes me farta de amarguras. Né? Então, a pessoa está até sufocada de tanto raiz de amargura que tem no coração. Não deixa acumular para poder conversar, porque aí você vai soltar tudo de uma vez só. Que é pior também. Né? Discuta o problema na hora e lugar adequado. Né? Sempre haverá um momento que há necessidade de uma conversa mais séria. Nunca na frente dos pais, nunca na frente dos filhos. Não queira a plateia. Casal reservado. O problema é de vocês dois, então vocês dois tem que sentar e conversar. É isso aí, meu bem. Provérbios 15:23. O homem se alegra em responder bem, e quão boa é a palavra dita a seu tempo. Tá ok? Outra dica: resolva o problema e não o outro. Às vezes, né, a gente quer discutir um problema e começa a atacar o outro, falando: se você se comportasse assim, se você fosse uma pessoa assim, isso não teria acontecido. Tente resolver o problema sem acusação. O problema é esse, então a gente vai resolver esse problema aqui, sem acusar um ou outro. De quem foi a culpa, quem é o culpado. A Elisângela é advogada, vocês sabem, e ela chega até ela muitos casos, né, de casais que estão para se divorciar
E quando você entende o que aconteceu na relação, é um querendo mudar o outro, ao invés de resolver o problema, né? E aí eles não têm sabedoria para isso e optam pela separação, tá ok? Irmãos, 1 Coríntios 14:20, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Infelizmente, há muitos casamentos que são feitos de crianças ainda, não cresceram, não amadureceram, não viraram adultos. Olha, casou, já passou dos 18 anos, então tem que agir como tal, tá ok? Resolva o problema. Não generalize ou exagere nos problemas. Às vezes você cria uma tempestade num copo d'água que nem existe. Sim. Né? Que nem existe. O problema era simples de resolver, mas ele se tornou tão grande porque você tomou essa decisão, potencializou isso. Então, tome cuidado. Seja um bom ouvinte, isso é muito importante. Nós estávamos falando, quando você, hoje, na geração de hoje, quando você está com esse negocinho aqui na mão, chamado smartphone, celular, é muito comum, né, você não dar atenção para quem está do seu lado. A pessoa quer falar com você, a pessoa quer que você ouça ela e você está ali. Ó. Tá, pode falar, pode falar. Você não está dando atenção, você não é um bom ouvinte quando você age dessa forma. Então, se acontecer isso, vocês parem e falem assim, ó, quando você desligar o celular, a gente conversa. Isso aí. Tá? Não mantenha a conversa assim, porque não é produtivo. E não adianta brigar, jogar o celular. Assim, quando você tiver tempo, desliga o celular, senta aqui e vem conversar. E a gente conversa, né? Tiago 1,19. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tá, ok? Então, ouvir é um aprendizado. Todos nós temos que aprender a ouvir. Seja humilde e admita quando estiver errado. Isso é honroso, né? É nobre. É nobre. Às vezes, a maioria das vezes nós não pedimos, não admitimos que estamos errados porque a gente acha que vai ferir o nosso orgulho, né? A pessoa é tão orgulhosa que ela não tem capacidade de falar, puxa vida, realmente eu errei nessa situação. Ela até pensa, nossa, eu errei, agi mal, mas eu não vou pedir perdão, não vou me humilhar, pedir desculpa. Né? E isso é muito importante no relacionamento, porque você viver ao lado de uma pessoa que ela não é capaz de admitir os seus erros, né? Ela está se colocando como a perfeitinha de tudo, né? E não é, nós não somos perfeitos. E você pedindo perdão, você abre oportunidade para que seu cônjuge haja da mesma forma. É isso aí, muito bom. Seja amável, use frases para elogiar e demonstrar o que você gosta, né? O quanto você gosta. Tem uma frasezinha aí, não sei viver sem você, né? Sim. Eu não sei viver sem você, meu bem. Né? Eu não sei. Então, isso é muito importante, sabe? Faça elogios, declarações, demonstre sabe? Que ama. Exatamente. Infelizmente, a rotina diária, ela acaba proporcionando essa falta de romantismo no casamento que nós fazíamos muito bem lá na época da ilusão. Quando a gente estava se conhecendo, né? A gente fazia isso com muita maestria, né? Trazia a caixa de bombom, flores, fazia a comida que ele gostava, recadinhos, né? E os recadinhos, bilhetinhos e tal. Não deixe isso morrer, tá ok? De vez em quando façam, que é bom. É bom, muito bom. É legal. E esteja sempre disposto a dizer 3 coisas. Eu estou errado, por favor me perdoe e eu te amo. Esteja disposto a fazer isso. Não retire do seu vocabulário conjugal essas 3 frases. Não retire, não jogue fora. Se você perdeu, resgata elas. Eu estou errado, por favor, me perdoe. Olha, eu te amo. Porque isso é importante. Isso abastece o tanque de amor no coração do outro. Tá ok? Pessoal, a gente quer deixar um exercício. Isso aí. Vamos deixar um exercício para vocês, para colocar uma em tarefa prática da semana, né? Essa aulinha de hoje. A gente falou aqui, né, Eli, sobre a metamorfose do casamento, nós demos esse título. Não sei se vocês conseguem hoje se identificar em que fase dessa metamorfose vocês se encontram. Vocês podem sentar e tentar identificar a fase do seu casamento e depois vocês separem uma folha de sulfite, um para cada cônjuge, e aí eles vão escrever
o que acha do marido. Né? Como então assim, você é esposa, né? Você as qualidades e os defeitos. Vamos colocar como o que agrada e desagrada. Tá. Né? Porque fica melhor. Não fica pesado. Não fica pesado. Então você vai... Nós já fizemos isso. Amor, gente. Foi muito legal. Você vai escrever lá. Tá. O que me agrada nele. Né? Faz a lista. O que desagrada nele. O que poderia melhorar. Né? Isso. O que pode ser melhorado. Faça isso para ele. Faça a lista. E você faça isso para ela. Né? Se der lá uma folha de sulfite, meia folha, 10 folhas, não tem problema. Tá ok? Não tem problema. Vocês troquem. Depois vocês trocam, leiam. E aí, marca aquele jantar romântico, né? Nessa e veja o que pode melhorar. E discutam um assunto de forma inteligente, de forma madura, de forma sábia. Eu sei que a gente costuma ser bem reativo em receber críticas. Né? E nós temos uma aula lá no YouTube, o feedback do casamento, nós já falamos sobre isso. Ser bem reativos, então tenta deixar isso assim, tenta estar bem zen, receber bem. Baixa o escudo, né? Baixa os escudos, né? Baixa os escudos. E receba. Bandeirinha da paz. Talvez você vai ler coisas que falar, nossa, eu não concordo, eu não sou assim, mas é a visão que o seu cônjuge está tendo de você. A gente já fez isso há um tempo atrás, foi bem legal. É descobridor. Coisas que poderiam melhorar no casamento. Isso. Então vocês podem fazer isso. E aí faz os ajustes. Isso, sem brigar. Tá? Tem que ter maturidade para receber a crítica e tentar ali mudar. Casamento é isso. Né? Casamento você senta a linha, por quê? Porque você precisa estar na fase de aceitação, que é a fase do amadurecimento. Tá ok? Não é a fase da separação. Ali não tem naquele link separação, tá ok? Isso não é bom, não é legal. Por quê? Porque nós temos um Deus poderoso que vai nos ajudar a superar toda e qualquer dificuldade. Isso são ajustes. Talvez você não viu, bem provável que você não viu tudo que você queria ver na época de namoro, noivado, né? E vai só descobrir no casamento. Por quê? Porque no casamento a gente vai conviver junto, a gente vai estar junto. E aí um vai se descobrindo com o outro. Mas retire essa palavra separação. Coloque essa palavra aceitação. O que eu tenho que fazer para aceitar? Amadurecer, conversar, dialogar, né? Interagir. É isso que leva a um casamento de qualidade. Não é um casamento perfeito, mas um casamento de qualidade. Tá ok? Pessoal, espero que essa aula tenha abençoado a vida de vocês. Nós esperamos vocês aí na próxima aula, se Deus quiser. Tá ok? Deus abençoe sua casa, Deus abençoe seu casamento, Deus abençoe seus projetos, sua vida, que tudo corra bem na sua casa, em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço para todos aí. Paz para todos, beijos, até a próxima aula. Até a próxima aula, se Deus quiser. Se Deus quiser.